Seja muito bem-vindo. Como é bom me conectar com você no dia de hoje, para juntos vivemos uma vida em dia com Deus. No dia de hoje você já sabe, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar. Fique conectado comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quanto que vale a sua vida? Vou fazer novamente essa pergunta. Você sabe quanto vale a sua vida? Talvez você diga, pastor, sendo bem sincero contigo, eu acho que não vale muito não. Porque eu já ouvi tantas vezes que eu não tenho valor. Ouvi dos meus pais, já ouvi do meu marido isso, que eu não presto, que eu não sirvo. Já ouvi de amigos que não tem jeito, a minha vida não vale nada. Ou a minha história é tão pesada, pastor, que eu acho que eu poderia ter até um valor bom anos atrás, mas aconteceram tantas coisas. Eu carrego na minha vida tantas cicatrizes, tantas histórias, tantas más decisões, que eu acho que eu não valho muito, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Entender o valor que você tem para Deus é algo que transforma para sempre a maneira como você enxerga quem Deus é e o quanto você é especial para Ele. E é sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Eu quero ler com você um trecho da palavra de Deus que está registrado no livro de João, capítulo 3. Eu quero ler dos versos 16 ao 18. E diz assim a palavra de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, uma das passagens mais maravilhosas que nós encontramos em toda a narrativa bíblica. E por que ela é tão maravilhosa? Por que ela é tão conhecida? Porque ela diz justamente sobre o amor de Deus pela humanidade. Quando o texto diz porque Deus tanto amou o mundo, ele não está falando sobre as árvores, não está falando sobre prédios, não está falando sobre animais. Aqui o mundo, a palavra de Deus está se referindo a você, está se referindo à sua família, está se referindo a mim, à minha família, está se referindo à humanidade. E você já parou para pensar que Deus te ama tanto que Ele é capaz de realizar algo extraordinário? Porque o amor de Deus por você não se baseia nos seus méritos. O amor de Deus não se baseia nas suas realizações. O amor de Deus não aumenta nem diminui de acordo com a sua história. Na verdade, o amor de Deus é incondicional. E apesar da sua história, apesar da minha história, apesar das nossas falhas, das nossas más decisões, apesar de tudo que você e eu um dia já fizemos, pensamos, falamos, coisas que nos distanciam de Deus, porque não tem nada a ver com o propósito dele para a sua e para a minha vida, tudo isso não é capaz de mudar o grande amor de Deus, a essência de Deus. E nesse texto existe algo de extraordinário, porque ele apresenta para nós, ele apresenta de verdade como Deus tem uma ação que ele não espera algo acontecer para revelar quem ele é. Na verdade, por mais que você e eu tenhamos dificuldades, ainda assim ele nos ama incondicionalmente, porque o amor de Deus é iniciativo. Ele não espera acontecer algo para fazer algo. Ele, quando vê uma necessidade, se apresenta e se revela em amor. É isso que o verso 16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, apesar do lugar onde o mundo estava, porque Deus tanto amou a sua vida, apesar de onde você estava, que Ele entregou o seu Filho unigênito. Isso é tão maravilhoso. Porque, sabe, existem pessoas que são muito orgulhosas. Existem pessoas que não dão braço a torcer e mesmo quando estão erradas, elas não pedem perdão, elas não querem buscar reconciliação e talvez você seja uma dessas pessoas. Alguém que tem dificuldade de buscar reconciliação quando briga com o marido, quando briga com a esposa, quando briga com os amigos, quando briga com o pastor, quando briga com alguém. Talvez você seja uma dessas pessoas. Mas olhe para Deus. Olhe para Deus. Deus decide estabelecer um caminho de reconciliação
mesmo ele não sendo o culpado, mesmo ele não sendo o responsável pelo distanciamento, mas ainda assim ele cria um caminho para se aproximar da humanidade, esse amor iniciativo de Deus, esse amor que vê a necessidade e faz algo para que a necessidade seja suprida. Isso é tão maravilhoso. O texto diz: Deus tanto amou o mundo, ele amou de tal maneira que ele tomou uma iniciativa, ele fez algo quando ainda estávamos distantes dele. Sabe, o amor verdadeiro não espera ser correspondido. O amor verdadeiro age, e Deus é a revelação, Deus é a expressão máxima do que significa amor. Deus agiu em favor da sua vida para te aproximar dele, apesar das suas dificuldades, apesar das suas fraquezas, porque você tem valor para Deus. As pessoas podem dizer que você não tem valor, mas você tem valor para Deus. Ele te ama tanto que ele é capaz de deixar de lado todos os seus erros, todas as suas culpas, colocar um pouquinho assim fora do foco para revelar o seu amor de uma maneira sobrenatural, o amor incondicional do Senhor, que abre caminho para que você conheça ele e tenha uma experiência de viver uma vida em dia com Deus. Uau! Louvado seja Deus por isso! Mas notem que o texto não fala apenas sobre o grande amor de Deus. Não fala apenas que Deus enviou Jesus, mas deixa claro que o envio de Jesus não foi para apenas apresentar algumas boas ideias, pregar uma boa mensagem e deixar um legado para uma nova religião. Não, Deus enviou Jesus para ser um sacrifício, para morrer em favor de nós. E aqui nós vemos algo extraordinário, porque o resgate de Jesus é um resgate heróico. Ele oferece a sua vida em favor daqueles que não merecem, mas por amor ao Pai, em obediência e submissão ao Pai, mas também por amor à humanidade, por amor a você, coloca a sua própria vida em xeque, coloca a sua própria vida como para ser um sacrifício, para estabelecer uma via da qual você pode se aproximar de Deus. Deixa eu te dizer algo. Nem todos os caminhos levam a Deus. Embora você talvez já tenha ouvido muitas vezes isso, todos os caminhos levam a Deus, essa não é uma verdade de acordo com a Bíblia. Só existe um caminho que te leva a Deus. E que caminho é esse? É o caminho que se chama Jesus. Jesus, o sacrifício perfeito, que entregou a própria vida para construir uma ponte que dá a oportunidade de você e eu nos aproximarmos de Deus Pai. O sacrifício de Jesus foi algo extraordinário, algo maravilhoso, porque Jesus não veio apenas para curar, ensinar, deixar um legado. Não! O sacrifício de Jesus foi necessário para perdoar o seu e o meu pecado. E dessa forma, você e eu temos acesso à presença de Deus. Nós só temos acesso a esse amor por causa de Jesus. Se não existisse Jesus na história, Deus continuaria sendo amor, porque é quem Ele é, mas você não teria acesso a esse amor. Mas através do sacrifício de Jesus, você e eu temos acesso ao amor de Deus Pai. Aquele que não desistiu de você porque você tem valor para Deus. Aquele que conhece a sua história, mas ainda assim continua acreditando e te amando. Continua querendo estar próximo de você. O castigo que você e eu merecíamos, o castigo que nos dias de hoje nos traz paz para termos uma vida em dia com Deus, foi colocado sobre os ombros de Jesus. Tudo isso para que você e eu tivéssemos a oportunidade de desfrutarmos do grande amor de Deus Pai. Louvado seja Deus por isso. E eu creio que isso é muito importante a gente destacar, porque Jesus não é só apenas um exemplo. Não. Jesus é o Salvador da sua vida. Jesus é aquele que te resgata de um mar de pecados que te distanciam de Deus, que trazem dores para o seu interior, para o seu coração, que te afastam do propósito do Senhor para a sua vida. Jesus é o grande resgatador. Jesus é aquele que entregou a própria vida para te dar a oportunidade de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Louvado seja Deus
por isso. Mas o texto, então, conclui de uma maneira muito importante. E aqui eu quero a sua atenção, porque nesses 2 versos nós vemos a apresentação do amor de Deus. Vemos o sacrifício heróico de Jesus, o resgatador das nossas vidas. Mas então, Jesus diz: quem nele crê, ou melhor, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Jesus fez todo o trabalho mais difícil. Mas deixa eu te dizer algo. Se você tem uma enfermidade terminal e conhece um médico que tem o caminho para você ser curado dessa enfermidade, mas você só ouve a respeito dele e não busca seguir aquilo que ele está dizendo, não acredita de fato nele, o que vai valer você conhecer essa pessoa? Porque se essa pessoa não tiver ação direta na sua vida, você vai continuar enfermo e essa enfermidade vai te levar à morte. Eu vejo que tem muita gente que conhece Jesus. Jesus como uma figura histórica, Jesus como uma figura marcante na história da humanidade, Jesus como um grande mestre, Jesus como um grande líder. Mas quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Filho de Deus, que realizou algo extraordinário para aproximar você de Deus, aí você está crendo no poder dele, você está crendo no que ele carrega. E essa fé é o que abre caminho para que você desfrute da salvação dos seus pecados e se aproximar de Deus. A salvação vem pela fé. A salvação não vem por obras. Obras são consequências de uma pessoa que foi salva, mas a salvação vem pela fé. Por isso o texto diz: quem nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado, porque eu e você sem Jesus já estamos no caminho da condenação eterna, já estamos caminhando em direção ao inferno. Mas quando Jesus entra na história, ele rompe com esse caminho de destruição, com essa trilha que leva você e eu para a morte, e faz um redirecionamento da nossa história. No lugar de condenação, nós desfrutamos da vida eterna em paz e amor com Deus Pai. É por essa razão, meu irmão, você precisa de Jesus na sua vida, assim como eu preciso. Precisamos crer verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, Salvador da nossa vida, o nosso resgatador, o seu resgatador. É isso que abre caminho para que você desfrute plenamente de uma vida em dia com Deus. Sem Jesus não somos nada, mas com Jesus desfrutamos do amor incondicional de Deus, que revela que você tem valor. Você tem valor. Você tem um valor muito grande para Deus. Deus te ama apesar da sua história, apesar das suas más escolhas, apesar do seu sofrimento, apesar das suas dores. Deus te ama porque você tem um grande valor para Ele. E diante desse valor tão maravilhoso que você tem, eu creio que seja necessário você parar um pouquinho agora e pensar no quanto você é amado por Deus. E qual tem sido a sua resposta a esse amor? Qual tem sido a sua reação? Você tem vivido para Ele? Ou você apenas conhece Jesus por aquilo que você ouviu outras pessoas falando, das experiências delas? Está na hora de você viver a sua experiência com Deus. Está na hora de você viver a sua experiência com Jesus. Está na hora de você verdadeiramente reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, unigênito Filho de Deus, que te resgata do pecado e constrói uma ponte para você ter uma vida em dia com Deus, ter uma nova história com o Senhor, viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle.
já não mais sendo escravo do pecado, já não mais sendo escravo das más decisões, já não sendo mais escravo daquilo que te afasta de Deus, mas agora verdadeiramente sendo livre, livre para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. A salvação é um presente, porém, presentes podem ser rejeitados. E Deus não quer que você rejeite esse presente tão maravilhoso. Eu não quero que você rejeite. Por isso, no dia de hoje, eu quero te encorajar. Entregue sua vida para Deus. Entregue sua vida para Jesus. Reconheça esse amor de Deus. Pare de ficar mastigando na sua mente palavras que te desvalorizam, palavras que dizem que você não presta, palavras que ferem o seu interior, histórias que você viveu que denigrem a sua imagem ou denigrem o seu valor aos seus olhos. Deixa eu te dizer uma coisa, você continua valendo muito para Deus. E Deus quer entrar na sua vida, transformar a sua história para sempre e te dar a oportunidade de viver todos os planos, sonhos e propósitos do Senhor para a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra que é vida, tua palavra que nos apresenta quem o Senhor é e quem somos para o Senhor. Nesse momento eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo que carregam na sua história palavras pesadas, carregam na sua história palavras que desvalorizam e denigrem a sua imagem, histórias, experiências que fazem com que elas se sintam pessoas de pouco valor. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro para que o teu amor se revele sobre a vida de cada uma dessas pessoas, trazendo a memória, Pai, revelando que elas têm valor, que o Senhor as ama incondicionalmente e que o Senhor fez algo para restaurar a história da vida delas. Mas, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, que sejamos movidos, Pai, a darmos a resposta certa a esse convite chamado salvação. A darmos a resposta certa a esse convite que o Senhor faz para nós no dia de hoje. E verdadeiramente nós desfrutemos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro pelos teus filhos e pelas tuas filhas. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se apega nessa palavra. Você tem valor. Se você quiser, escreve aí no chat: eu tenho valor para Deus, porque você tem muito, mas muito valor para Deus. Bom, se você foi abençoado por essa mensagem, eu quero te encorajar, dá um like nesse vídeo, compartilha com as pessoas que são especiais para você, compartilha com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdos novos por aqui. E também, se você quer ser um apoiador desse ministério, se você tem sido abençoado por esse ministério, quer nos ajudar a continuar amplificando essas mensagens e produzindo mais conteúdos para abençoar pessoas, eu quero te encorajar, clica no link que está na descrição desse vídeo. Ali tem todas as informações como você pode apoiar o nosso ministério para seguirmos avançando, alcançando mais e mais pessoas. Foi maravilhoso ter esse tempo com você. Jamais se esqueça, você tem valor para Deus. Um forte abraço e até o próximo episódio.